a comissão mista dos atos golpistas não sai do papel, a oposição quer usar uma outra CPI para servir de contraponto no embate que deve vir pela frente. E o alvo escolhido é um velho adversário, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A composição da CPI não está fechada, mas entre os nomes confirmados estão do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além de deputados que defendem a criminalização do MST. A CPI surge no momento em que a relação entre o governo e o MST não está nos melhores dias. Em meio a uma série de invasões, o líder do movimento, João Pedro Stedley, disse que vai elevar a pressão no campo e virou alvo de críticas, até de alguns ministros. Eu condeno veementemente qualquer atitude que possa atrapalhar a produção. Nós temos outros instrumentos melhores e mais efetivos, inclusive para as bandeiras que possam ser levantadas para a conquista desses interesses. O Ao Ponto dessa segunda-feira discute a formação da CPI do MST e quais podem ser os impactos sobre o governo Lula. Hoje a gente conversa com os repórteres Luísa Marzullo e Gabriel Saboia, que contam os bastidores dessa comissão que já é alvo de controvérsia antes mesmo de começar. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 15 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Gabriel Saboia, bem-vindo ao Ponto. Para começo de conversa, conta pra gente como é que começou esse movimento na Câmara para investigar o MST, qual o objetivo dessa CPI exatamente? Olá, Carol, um prazer falar com o Ao Ponto. Pois é, essa CPI do MST acontece, digamos assim, a reboque da CPMI do dia 8 de janeiro. Isso porque a CPI do dia 8 de janeiro foi ganhando força, foi ganhando assinaturas no Congresso, foi ganhando vários apoios e acabou turbinada pelo vídeo que mostra o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, participando, digamos assim, interagindo com alguns manifestantes extremistas daquele dia 8 de janeiro. Isso fez com que a CPMI do dia 8 ganhasse bastante força. Mas de que forma uma coisa interfere na outra? Em paralelo a isso, o Movimento Sem Terra, o MST, teve alguns atos que serviram como combustível pela oposição. Que atos são esses? Invasão de terras produtivas da Embrapa, no nordeste do país, invasão de áreas produtoras de celulose por todo o Brasil. Isso faz com que a oposição ao governo Lula diga que o movimento dos sem terras, que é aliado do governo e que o presidente Lula sempre enalteceu bastante, está tendo uma atuação, digamos assim, arbitrária e pede esse tipo de investigação. Como uma coisa interfere diretamente na outra? Com a CPI do dia 8, ocupada por nomes aliados ao governo, a presidência da Câmara tem que, de certa forma, alojar a oposição em cargos de relevância em outras comissões parlamentares de inquérito, outras CPIs. Então a CPI do MST ganha bastante força, como uma outra frente, essa sim, que deve servir de forma a constranger o governo. E por que se constranger o governo? Enquanto a CPMI do dia 8 vai servir como um grande palco de embates e de guerra de narrativas em relação àqueles atos das invasões de sede dos três poderes, a CPI do MST tem fatos concretos que mostram uma atuação arbitrária do Movimento Sem Terra pelo Brasil e devem associar esses atos ao governo federal. A aposta é que a CPI do MST seja o grande palco de constrangimentos do governo nesse primeiro semestre. E, é claro, alguns fatos acabam alimentando a narrativa da oposição. Que fatos são esses? A gente precisa lembrar que o presidente Lula viajou com alguns dos principais nomes do Movimento Sem Terra em algumas viagens internacionais. Isso faz com que exista uma clara associação entre o governo e essas atitudes de algumas alas do Movimento Sem Terra pelo Brasil. Então, Gabriel, pelo que você falou aí, essa CPI da MST, ela tem potencial para ser barulhenta, embora o governo fale, não tem objeto definido, mas barulho, ela é garantia de que ela vai causar, né? Não tem a menor dúvida que ela vai causar barulho. E vai causar barulho de que maneira? A gente precisa analisar quem está no protagonismo dessa CPI do MST. Até o momento, o nome favorito, ainda não anunciado, mas tido como certo nos bastidores, para que ocupe a presidência, é o tenente-coronel Zucco, um claro nome alinhado à bancada do agro na Câmara dos Deputados e também uma pessoa de oposição. E a gente precisa lembrar
que em qualquer comissão parlamentar de inquérito, em qualquer CPI, o nome tido como mais importante, por incrível que pareça, nem sempre é o presidente, mas sim o relator. O relator é aquela pessoa que dita, de certa forma, os rumos, dita o ritmo de uma CPI. Quem é o relator tido como favorito? Ricardo Salles, do PL, partido de Bolsonaro, e ex-ministro do Meio Ambiente, tão controverso, ligado à bancada do agro, e que foi alvo de tantas críticas dos petistas no último mandato. Então, com dois nomes de oposição tão claros, ditando os rumos, protocolando requerimentos e fazendo oposição, a expectativa é de que o governo não tenha, digamos assim, uma ingerência em cima dos atos dessa CPI. Por isso, deve ser o grande palco da oposição nesse primeiro semestre, e a aposta nesse momento é que cause mais barulho, inclusive, do que a CPMI do dia 8. Isso porque a expectativa é que nomes relevantes do Movimento Sem Terra sejam convocados, requerimentos de informação de dados sigilosos do governo sejam pedidos, sejam também requeridos, e o governo vai ficar, de certa forma, refém de todos os atos desses nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Saboia, qual o tamanho hoje da bancada ruralista na Câmara e de que forma essa frente parlamentar da agropecuária está se organizando para dar suporte à comissão, inclusive técnico? Carol, para você ter uma ideia, a bancada do agro, a bancada ruralista, que é popularmente conhecida como a bancada agro, digamos assim, da Câmara, ela é a bancada mais relevante hoje, a frente do agro é a mais relevante hoje da Câmara. Isso porque ela tem representantes espalhados em todos os partidos de direita e também na maioria dos partidos de centro. E nomes que, além de terem mandato, têm capital político, têm votos, têm dinheiro espalhado pelo Brasil. O que eu quero dizer quando tem dinheiro espalhado pelo Brasil? O agro, a gente sabe, é ligado ao movimento da agricultura, movimento produtor da agricultura. Então ele reúne entidades com empresários com muito dinheiro, com muita relevância, com voz ativa em discussões e debates públicos. Isso faz com que existam várias associações que têm corpos realmente técnicos. E é dessa maneira que o agro vai financiar claramente a CPI do MST. Como? Colocando todo o seu corpo técnico de técnicos parlamentares, de advogados, de assessores, à disposição dos deputados da bancada do agro, de forma que caiba a eles somente o papel de constranger o governo, de fazer um papel parlamentar mesmo nessas CPIs, mas com toda uma estrutura de profissionais capacitados e gabaritados para que defendam na CPI os interesses do agro. É um acordo ali entre o bolsonarismo e o ruralismo, que muitas vezes jogaram juntos nesses últimos 4 anos. Então, o autor do requerimento é um deputado que é militar do Rio Grande do Sul, terra do Milton, o tenente-coronel Zuco. E ele tem um discurso muito ideológico, muito aguerrido, muito agressivo contra o MST e contra outros movimentos sociais. Gabriel, não tem como a gente falar da Câmara dos Deputados sem falar de Arthur Lira, que é o presidente da casa, sempre um fiel da balança importante, não só na Câmara, mas no Congresso como um todo. Qual a posição dele sobre as invasões de terra e qual a posição dele sobre a necessidade de uma CPI? Pois é, na verdade, para além de um fiel da balança, a gente pode dizer que nada acontece na Câmara dos Deputados sem o aval do presidente Lira hoje. E ele é uma pessoa extremamente favorável à CPI do MST. Durante a construção da CPI dos atos do dia 8, ele tirou do PL essa presidência, deixou nomes mais ligados assim, aos partidos de centro, favoreceu, acho que a gente pode usar essa expressão, o governo em toda essa equação que compõe a montagem da CPMI do dia 8. Para isso, é necessário dar sim um palco para a oposição também, para existir uma espécie de equilíbrio de forças dentro da Câmara. Mas existe uma outra questão, conversei tem coisa de 2 semanas com o Arthur Lira pela última vez sobre o tema, e ele deixou muito claro para mim uma coisa. A bancada do agro, o povo do agro, os empresários do agro, eles estão assustados com as invasões e armados. Então, o que isso quer dizer? Existem pessoas dentro da Câmara querendo investigar as possíveis arbitrariedades do MST. Amanhã ou depois, caso exista um episódio violento envolvendo as terras invadidas pelo país e todos os nomes do agro, a Câmara dos Deputados, de certa forma, já iniciou uma investigação, já está tocando as suas investigações paralelas e buscando os responsáveis por isso. Evita, de certa forma, que
que ele ou qualquer deputado seja responsabilizado à frente. E também é muito importante que a gente fale do papel do governo em toda essa questão. O ministro Alexandre Padilha, por exemplo, chegou a condenar as invasões de terras produtivas, mas Arthur Lira se queixa a todo instante que, ao mesmo tempo que o governo condena as invasões de terras produtivas, não toma as medidas mais enérgicas para frear, digamos assim, os seus aliados no movimento sem terra. Por isso, já que o governo não freia essas manifestações arbitrárias, Arthur Lira passa a ser mais do que nunca favorável a uma CPI para que o governo tenha alguma atitude contra os seus aliados. Pois é, se lembrou aí do Padilha, que condenou as invasões, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também condenou, mas de outro lado, o governo nomeou superintendentes regionais do INCRA ligados ao movimento ou com aval do MST, representantes do movimento foram incluídos no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Tudo isso, claro, desagrada aí essa bancada ruralista. Até que ponto os governistas estão mesmo dispostos a comprar essa briga do MST na CPI? Qual é a estratégia do governo para enfrentar essa comissão? Ou o foco está mesmo na CPI dos atos antidemocráticos e essa aí fica em segundo plano? Pois é, durante essa semana, andando e vivenciando a Câmara dos Deputados, eu vi que o governo acendeu, digamos assim, uma espécie de alerta vermelho em relação à CPI do MST. Até a última semana, o foco estava totalmente na CPMI dos atos do dia 8. Nessa semana a gente vê, por exemplo, a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, dizendo que o governo vai auxiliar, sim, todos os personagens do MST e a sua bancada para que não saia perdendo proposição nessa CPI. A gente não sabe, por exemplo, se o governo vai conseguir deixar o seu corpo técnico de advogados e também de assessores técnicos legislativos à disposição só dessa CPI, porque se vê dividido. Tem a CPMI do dia 8, que tem o poder de constranger, e a CPI do MST, que tem justamente um papel de chegar em pessoas, em criminalizar um movimento que é tão atrelado historicamente às bandeiras do presidente Lula. Gabriel, e como reagiu o próprio Movimento dos Trabalhadores Sem Terra? Eles alegam, além de aliados em Brasília, que essa CPI não tem exatamente um objeto definido. Pois é, vários partidos de esquerda chegaram a entrar com ações pedindo cancelamento da CPI do MST, dizendo que não tem uma espécie de objeto definido, que seria uma CPI vazia, um mero palco para que a oposição ataque o governo. Mas, ao que tudo indica, não há muito a se fazer, não. Conversei na semana passada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda na quinta-feira da semana passada, e ele garantiu que a CPI vai ter o início dos seus trabalhos nesta semana. Ou seja, pouco adianta fazer nesse momento, porque além do objeto da CPI ser alvo de alguma contradição, alguns entendem que existe, outros dizem que não existe, vai tudo depender de uma interpretação, existe uma necessidade de implantar essa CPI pelo presidente Lira para agradar a gregos e troianos. Já que a CPMI do dia 8 está ocupada pelos governistas, essa CPI está sendo dada assim ao Ricardo Salles, ao tenente-coronel Zucco, a nomes da direita. Gabriel Saboia, muito obrigado pela sua participação e volte sempre aqui ao Ponto. Valeu, Saboia, um abraço. Sempre um prazer participar aqui do Ao Ponto. Vamos reunir e montar uma estratégia para justamente investigar possíveis crimes, investigar financiadores, investigar políticos que estão incentivando essas ações irregulares, investigar, inclusive, omissões deste governo. É necessário, pois a agropecuária, o agronegócio, o Brasil precisa de uma resposta. Luísa Marzullo, bem-vinda ao Ponto. A gente está prestes a começar uma CPI, só que não a dos atos golpistas de 8 de janeiro, mas sim a CPI do MST, que, como o Gabriel Saboia falou há pouco, promete ser um palco da oposição. Pelo menos 18 dos 27 nomes que vão compor essa CPI já estão confirmados. E qual é o histórico deles em relação às críticas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra? Oi, Felipe, Carol, obrigada pelo convite. Enfim, esses deputados, são todos muito críticos ao MST, sempre tiveram críticas ferrenhas ao movimento ao longo dos anos. O que chama mais atenção nesse sentido não é apenas as críticas, mas essa tentativa de criminalizar
o movimento, né? A gente está falando de parlamentares que chamam os sem terra de terroristas, de criminosos, de bandidos mesmo, assim. É um outro discurso que circula bastante nas redes, e quando eu falo isso, realmente são todos, são os 18, que a CPI iria trazer quem está por trás das invasões, né? E eles afirmam que não é um movimento social, mas um grupo criminoso. É assim que eles retratam o MST de uma forma geral. Luísa, o mais cotado para presidir a CPI é o deputado Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, né? De que forma ele se manifesta em relação aos sem terra? Por incrível que pareça, entre os deputados, né, os 18 deputados estão cotados, ele acaba ainda tendo um discurso mais ameno. Ele é radical, sim, sem dúvida, mas o ponto assim, que a gente conseguiu identificar de mais extremismo dele foi em relação ao Sted, né, o líder do MST, que em abril o Zucco publicou um artigo num portal de notícias do sul do país, né, enfim, falando que o Stedley é um terrorista, né, em missão oficial. Essa ocasião, né, do Stedley na China é um ponto de convergência, né, entre vários parlamentares, se incomodou muito a oposição, e justamente no Abril Vermelho, né, a saída do líder da MST com o Lula, e isso gerou inclusive uma notícia-crime no Ministério Público de São Paulo pedindo a prisão do Stedley, né? Eu acho que vale ressaltar que o Zucco, ele é um nome muito engajado contra a MST, ele é um nome muito atrelado também à vertente do agronegócio, né, no estado dele, e inclusive ano passado o maior doador da campanha do Zucco foi um empresário de arroz, né, enfim. Ele é um nome, mas mesmo assim não é o mais extremista. Ele fala assim da MST como grupo criminoso, mas acaba tendo aí algum tipo de um discurso um pouco menos aflorado, digamos assim. No Rio Grande do Sul tem um deputado do MDB, um partido que teoricamente faz parte da base do governo, que até já protocolou uma moção de repúdio ao MST. Isso mesmo, Felipe. Assim, esse deputado, Alceu Moreira, ele é o titular, né, como se disse pelo MDB, e ele é um crítico assíduo há muitos anos, né, assim, é uma pessoa que sempre esteve do lado oposto ao MST, e essa moção de repúdio, ela diz respeito a 2015, no governo Dilma, na verdade, e nessa época estavam ocorrendo algumas invasões em São Paulo, Rio Grande do Sul, e ele construiu, né, essa moção de repúdio sob o argumento de que essas invasões de terra teriam destruído material de pesquisa de empresas de eucaliptos de São Paulo. E já naquela ocasião ali, ele estava já linkando o MST com o governo, no caso Dilma, e no próprio argumento da moção ele diz que o governo Dilma e os mandatos anteriores do Lula, né, que na época era ex-presidente do país, eram complacentes, né, com o movimento, né, enfim, que estariam de alguma forma aflorando essas invasões. A gente sabe que alguns partidos como União Brasil são legendas com alas mais governistas e mais oposicionistas. Quem União Brasil escalou para essa CPI do MST? São 5 deputados, na verdade, é o Coronel Assis, Nicolete, Alfredo Gaspar, Coronel Ulisses e Rafael Simões. Como você mesmo disse, né, União Brasil, ele tem um discurso um pouco mais ameno nesse sentido ao MST. Também são 5 nomes muito críticos, muito ligados também ao agronegócio de cada estado, né, que eles pertencem, e bem antipetistas, né, enfim, são nomes que nunca estiveram muito alinhados ao governo. Eu acho que vale destacar os coronéis, né, o Assis e o Ulisses, como os nomes mais radicais em relação ao movimento rural, né, enfim. O Assis, ele chegou a propor, numa das sessões parlamentares, que tivesse um protocolo nacional para as invasões. Mas isso foi um discurso que ele fez e não chegou a detalhar como é que seria isso, mas é como se tivesse uma conduta específica, né, para dar com as invasões, né, universal, nacional no país. Vocês mencionaram Ricardo Salles, eu até lembrei de uma campanha dele de 2018 para deputado federal, ainda pelo Partido Novo, e que tinha um cartaz com uma caixa de cartuchos de arma de fogo e
E ele sugerindo que era a solução contra a praga do javaporco, e ele colocava uma foto do MST ali, até levou uma reprimenda do partido na época. Mas, voltando aqui a 2023, o Salles ele vai ser mais um dos nomes do PL que vão formar a maior base de oposição dessa CPI, né? Quem mais, além do Salles, tá nesse conjunto do PL na CPI da MST? O PL, sem dúvida, é talvez o caso mais interessante na CPI. A gente teve acesso a um documento que foi entregue à mesa da casa, né? Com o nome de todos os suplentes e também titulares da CPI. O Salles já era cotado bastante tempo para poder ser inclusive o relator, né? Isso não está certo ainda, mas deve ser o relator da CPI. E o partido escolheu, além do Salles, o capitão Alden, Caroline de Tone, o delegado Éder Mauro e o Domingos Sávio. O que eu acho mais interessante nesse sentido é que tem nomes mais radicais, né? Como até o Gustavo Gaia, que ficaram na suplência, e os famosos bolsonaristas, como o Zé Trovão, que era muito ventilado para participar da CPI, a Carla Zambelli, a Zanata, chegaram a solicitar participação, mas até o momento, a princípio, estão fora do colegiado, e vai depender aí de uma decisão da bancada, o Altineu Cortes, se vão ou não eventualmente participar da CPI. Então dá para dizer que eles vão transformar essa CPI num palanque da oposição, né? Sem dúvida, eles dizem que não, né? Em conversas com eles falam que vai ser uma questão meramente temática, mas sem dúvida vai ser bem voltada ao governo. Além da CPI, há outros projetos de lei propostos por esses parlamentares contra o MST, né, Luísa? Sim, exatamente. Entre os suplentes e titulares do PL, tem 4 autores, né, de projetos de lei. O capitão Alden, por exemplo, ele protocolou um PL esse ano, querendo enquadrar as invasões de terra, né, como um ato terrorista. Na suplência, a gente tem o coronel Crisóstomo, que propôs que o crime de invasão de terra tenha uma pena mais elevada, né, enfim, tenha a pena aumentada. E o Gustavo Gaia, que eu citei como um exemplo de radicalismo, né, enfim, dentro do PL, é um parlamentar que fez um texto pedindo para que toda pessoa, né, que esteja envolvida numa invasão de terra, participe de invasão de terra de alguma forma, perca o direito a participar de qualquer programa social do governo federal. Luísa Marzullo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Luísa. Volte sempre. Muito obrigada a você, Felipe. Obrigada também, Carol. E até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.